iniciar nossa palestra de hoje com a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Que despertas, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Atos, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examine os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade querida aqui do Fonte Viva, que preparou esse ambiente para nos receber, esse ambiente de acolhimento e de amor. Agradecendo a Jesus por estarmos aqui, por termos vindo à palestra apesar dos contratempos, pedindo para que toda essa energia que aqui se encontra também seja levada àqueles que não puderam vir. Pedimos que a espiritualidade possa iluminar os pensamentos do palestrante de hoje e que a paz de Jesus possa estar em todos os corações aqui presentes, trazendo acolhimento e esperança, para que possamos enfrentar todos os problemas que temos no nosso dia a dia, com fé, com amor e com otimismo. Agradecemos por estarmos aqui, que assim seja, graças a Deus. Pedir a nossa palestrante, por favor. Palestra. Sei. Escrever o tema aqui que eu esqueci.
Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje eu não vou dizer que seja uma palestra, nós vamos ter uma conversa amorosa, porque o nosso querido palestrante, né, o seu Guilherme, de Volta Redonda, teve essa chuva toda que a gente ficou sabendo aí, né, na nossa cidade lá também, e ele não conseguiu chegar. Então, Dona Clarice pediu essa contribuição amorosa e com muita humildade estou aqui para a gente ter uma conversa boa, né? E como foi muito assim, mais no final da tarde, não deu tempo ainda de procurar uma palestra bacana, né? Que a gente pudesse poder falar. Mas eu acho que como a gente é considerado amigo aqui, né? A gente se ama de verdade e a gente conhece todo mundo que aqui vem, eu acho que dá pra gente ter uma conversa boa, dá pra gente sair daqui mais harmonizado, dá pra gente sair daqui mais felizes e com o coração cheio de amor e de afeto. Porque a gente vai ter uma conversa boa, que vai elevar o nosso pensamento, que vai nos ajudar a melhorar. Então, com esse ambiente bom aqui, com o coração cheio de amor, vamos começar então a nossa conversa de hoje, né? Engraçado como que não tem mesmo coincidência na nossa vida, né? Hoje no meu trabalho pela manhã, eu tenho uma cliente que ela tem 72 anos, sabe? Ela já é bem assim, uma senhorinha, né? Daqui a pouco eu tô lá, né? Mais alguns anos. Mas ela é uma graça, sabe? De pessoa. E ela tá sempre conversando sobre as coisas, gosta de fazer a terapia, que faz bem para ela conversa, a gente tem ótimos papos, né? E hoje, no momento lá da nossa meditação, eu guardei bem essas palavras, porque eu as falei de manhã. Então agora eu vim e pensei assim, o que eu vou falar na palestra, né? Aí eu pensei, eu vou fazer a palestra sobre o que eu tiver lido ali, ou que, né, a pessoa que estiver presidindo for falar. Mas na hora que eu sentei ali, eu assim, fiquei em prece, né? Lógico que a gente pede um auxílio, e veio na minha cabeça assim, fala sobre fé. Fala sobre fé. Eu acho que é um assunto muito legal, e acho que a gente deve falar sobre a nossa fé. E essas 3 frases aqui, eu falei ela hoje de manhã, e acho que ela tem muito sentido com o que a gente pode fazer agora, né? O Espiritismo e a nossa fé. Como é que o Espiritismo ajuda a gente a ter fé? Como que ele pode nos ajudar no nosso entendimento das coisas da nossa vida? E o que a fé tem a ver com o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço? Muitas pessoas dizem que têm muita fé. Tenho fé em Deus, tenho fé na vida, tenho fé em mim, mas não conseguem sustentar a ideia da fé, a atitude de fé. Porque as coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida, né, tem hora que são coisas muito difíceis de você conseguir entender. Outras nem tanto, são mais fáceis de você levar. Então, quando você pensa uma coisa e você não consegue senti-la de verdade no seu coração, os seus atos não serão da mesma maneira. Porque eu penso que eu tenho fé, eu sinto no meu coração que eu tenho fé, mas eu não consigo ter uma atitude de fé. Porque na hora que eu me sinto espremido, ou como eu me sinto acuado, ou como eu me sinto machucado, e às vezes as coisas vêm e realmente nos machucam, eu não consigo que a minha ação, como eu me mexo, como eu me movimento na vida, expresse essa fé que eu desejo ter. Então fica uma distância, uma distonia entre o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. Se eu consigo aprofundar, né, nas ideias espíritas e ao que nos move, o que nos trouxe aqui hoje, e eu consigo entender melhor a fé que está dentro de mim, e eu começo a praticá-la, eu começo a dar um salto maior para as coisas que eu posso fazer. E por que a gente tem que pensar sobre isso? Porque se nós olharmos assim para o nosso dia a dia e para as experiências que a gente vem passando na vida aqui na Terra, e principalmente nesse momento da transição planetária, ter fé na vida, fé no futuro, é algo que a gente precisa muito. Porque tudo que a gente tem visto é o contrário da fé que a gente pratica. Não que não tenham coisas boas acontecendo no mundo, tem imensas coisas boas acontecendo no mundo. Mas a gente vê também coisas tão negativas acontecendo que muitas vezes a gente fica assim, o que adianta ter fé se acontece tudo diferente do que eu penso, né? Parece que o que eu estou orando, eu não sou ouvida, que a minha oração não chega, porque eu faço uma coisa, acredito nela, dou um pulo, fico um pouco melhor, vem
uma onda gigante me carrega lá para trás de novo. Então aquele pequeno passo que eu consegui dar em direção à fé, parece que a vida me chama de novo para um movimento de descrença, para um movimento em que eu não consigo entender. E nessa hora, quando a gente pega, né, o que a gente vem estudando no Espiritismo, como ele aprofunda a ideia da fé no nosso coração, e ele faz com que a gente continue remando, mesmo contra uma maré às vezes muito pesada, muito alta. Às vezes eu perco o meu remo entre a caminhada que eu estou fazendo, às vezes o meu barco balança, enche d'água e muitas vezes eu posso até em algum momento mergulhar, mas eu não posso me deixar afogar. Eu preciso colocar a minha cabeça do lado de fora e sentir que tem uma chance para mim, que eu serei acolhida. Isso é fé. Quando eu não estou vendo nada que seja propício para eu continuar na minha caminhada, quando eu vejo que todas as coisas que eu acredito, que eu coloquei a minha fé, não estão dando muito certo, perseverar é um caminho. Na verdade, perseverar é o caminho. Porque se eu entrego, jogo a toalha e deixo que esses sentimentos e que essas ações contrárias comecem a me invadir, eu vou perdendo a capacidade de crer, a capacidade de perseverar e de buscar um caminho novo. Fé é alguma coisa que a gente precisa praticar diariamente, mesmo quando o movimento contrário chega para nós. Se nós pensarmos hoje, né, no nosso dia a dia e toda a nossa trajetória até agora, todo mundo teve um momento em que precisou ter fé, quando não via nada acontecendo ao seu redor, né? Fé é quando você não tem muito aonde segurar. Quando em algum momento lá atrás você falou, agora vai ficar muito difícil para mim. E às vezes fica difícil mesmo. Mas é importante que a gente entenda que o Espiritismo é uma doutrina que fala para a gente sobre fé, sobre continuar mesmo na adversidade, sobre acreditar que em alguma hora, quando você nada mais puder fazer, alguém o fará para te ajudar. Um anjo inesperado, um amigo vai aparecer na tua vida, uma pessoa que você não conhece vai te elevar, alguém da tua família pode se apresentar como alguém que pode te ajudar, um desconhecido talvez entre na sua vida e faça a diferença. O Espiritismo diz pra gente que a gente deve acreditar, porque essa fé e esse acreditar e essa crença, ele te ajuda a abrir essas portas. Quando você se fecha para isso e acha que você não é merecedor e que a vida está o tempo todo te machucando, te oprimindo, a vida está te desafiando, você começa a ficar descrente das coisas boas que vão acontecer. Eu sempre digo que eu aprendi, a vida, ela não quer derrubar ninguém, porque a vida é a expressão de Deus. A vida quer te ensinar, a vida quer te educar. E quando a gente percebe esses momentos tão contraditórios, seja na nossa vida pequena ali, com a nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos, ou todo o coletivo que a gente está sentindo agora e vendo, o planeta todo sendo remexido nas suas entranhas, coisas acontecendo a todo tempo, disputas, né, divisões, tanta coisa a gente tem visto aí que são assim completamente contrários ao que a gente acredita, mas ainda assim a gente precisa continuar, porque existe uma programação que está além do que a gente pode ver. É isso que a gente tem que alargar o nosso olhar. Então o Espiritismo ele não fala só da vida aqui, ele fala que após o término dessa nossa encarnação, outras coisas nós viveremos. Então nós temos que entender que quando a gente fica olhando apenas para essa vida material, nós não vamos conseguir compreender exatamente as coisas que estamos vivendo, porque a gente está olhando apenas por uma parte. E essa parte que a gente está vendo, seja da nossa vida, seja da humanidade, é uma parte difícil, aonde a gente está galgando passar para um outro patamar. E todo mundo sabe que para você mudar de uma parte para outra, para você crescer, toda transformação dói. Toda transformação causa desconforto. Eu nunca vi ninguém chegar num movimento melhor, seja de vida, de entendimento, de maturidade, sem passar por algum momento difícil. Isso não existe.
O próprio planeta vai se organizando. Lá atrás era, né, aquela nebulosa, era aquilo tudo, o tempo dos dinossauros, depois, aquele tempo agreste, né? O homem tendo que não tinha como se alimentar, não tinha como dormir direito, a gente foi avançando, 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 e olha a gente hoje com tanta inteligência, com tanta coisa boa sendo colocada pra gente. Hoje, à tarde, quando choveu, eu não sei se Barra toda ficou sem luz, ficou? Porque na minha casa ficou, eu acho que foi toda a nossa cidade. Não? Então, mas eu fiquei pensando, eu moro num prédio, então imediatamente eu não tinha elevador. Eu moro no primeiro andar até que eu cheguei de boa, né? Mas assim, aí eu fiquei pensando, vou ligar o negócio. Não vou, não tem luz. Então você já não sabe nem como é que é você viver sem, você não carrega o celular, você não tem eletricidade. Então, se você está com pouca bateria, você já não vai falar com as pessoas que você quer. Aí eu tinha os castiçais lá com vela, fui lá, acendi as velas, fui arrumar minha cozinha, que tinham deixado para mim um presentão. E assim, mas eu fiquei olhando e falei, quanta coisa boa a gente tem na nossa vida hoje que a gente nem presta atenção, porque é tudo muito natural. Hoje é natural tudo que a gente tem, há um tempo atrás a gente não tinha nada. E como é que o homem foi chegando nisso tudo? O homem foi tendo fé de que a vida ia melhorar. E a gente precisa ter fé de que vai melhorar. Porque eu sei que, às vezes, você fica olhando e fala, eu quero que aconteça logo algo rápido, porque eu tenho essa necessidade dessa mudança. Mas quando você não crê, você se afasta desse caminho da melhoria. Porque eu penso que posso melhorar. Se eu penso que eu posso melhorar, se eu penso que as coisas podem melhorar para mim, eu estou abrindo um campo psíquico, mental, um campo energético para que as bênçãos possam começar a serem colocadas para mim. Se eu não acredito e fico pessimista o tempo todo, não tem como eu alcançar isso, porque o meu pensamento é frequência. Nós já escutamos várias palestras falando sobre pensamento e ação, que nós vibramos nas frequências. Se você tem um pensamento escasso, um pensamento de escassez e de falta, como que você vai conseguir uma realização se você está com um pensamento ainda muito negativo, muito fechado, um pensamento denso? Claro que não é só o pensamento que vai fazer. Eu estou dizendo que ele é uma abertura para o seu momento de fé. Comece a pensar que vai dar certo. Tome a primeira decisão. É isso que eu normalmente, assim, penso e vejo na minha vida. Nas vezes que eu consegui mudar alguma coisa, eu falei para mim, Lúcia, agora você vai lá e faz isso. Agora tem que mudar. Quando eu conversei comigo e falei, é agora ou é agora, não tem outro jeito, foi nessa hora que eu vi que eu consegui dar o passo. Porque eu tomei a decisão, eu pensei. Então eu criei em volta de mim esse campo onde as coisas começavam a ajudar. Então eu ativei essa fé. Primeiro só pensando, não tinha nada pronto. Eu ativei, eu quero, eu posso, eu consigo. É agora que eu preciso me alinhar com o alto. Faça uma boa prece. Pensou? Desejou, pediu, alcançou, começa a sentir. Sentir como? Sentir que você é merecedor em primeiro lugar. Porque muita gente pede, mas acha que não merece. Então eu peço, mas eu não sou merecedor. O universo, que é Deus, né? Ele está tentando, dentro de tudo que está programado para você nessa encarnação, te abrir o seu caminho. Seja com um contato de alguém que vai lhe oferecer uma vaga, seja com uma conversa que você vai conseguir com uma outra pessoa para um médico que você precisa e que vai te alinhar, te colocar, de repente vai surgir uma vaga, seja qualquer outra coisa que você esteja almejando ali, você começou a pensar. Depois você falou, não, eu sei que eu vou conseguir. Eu começo a pensar e começo a sentir. Sentir aquilo no coração. Depois de ativar esse campo energético, começa a magnetizar, eletromagnético. Nós somos eletromagnéticos. Eletricidade, sinapse, pensamento, magnetismo, coração. Aí eu começo a sentir, a minha fé parou de ser só raciocinada e o meu coração começa a me levar para esse lugar. Então eu sinto que eu mereço. Poxa, é um momento em que eu lutei tanto para isso, essa vaga pode ser minha, essa decisão pode favorecer para mim. Às vezes tem pessoas que têm ações na justiça que levam tanto tempo e as pessoas sabem que elas são merecedoras daquilo e demora, né? Porque às vezes a nossa justiça
portanto, num país tão grande como o nosso, e às vezes acaba sendo lenta, então a pessoa fica assim, mas eu sinto que eu sou merecedora de ganhar essa causa. Sente no seu coração essa verdade dentro de você, eu sinto isso. E depois que você pensou, você sentiu, faça acontecer. Faça acontecer como? Se mexendo, se movimentando. Não adianta ficar dentro de casa simplesmente achando que a felicidade baterá na sua porta. Não é assim que vai funcionar. Faça a sua ação no sentido de se encaminhar para isso. Busca falar com pessoas, busca estar em lugares que possam lhe movimentar, converse, troque ideias, busque esse caminho do fazer. Porque se movimentando que as coisas começam a acontecer para você. Porque você pensou, você sentiu e a sua fé te colocou na ação. E essa ação vai abrir campo para muitas coisas. Quando a pessoa começa a pensar, eu não creio em nada e não adianta que eu pense porque nada dá certo para mim, ela está, na verdade, pensando ao contrário. Ela pensa que não vai dar certo. Depois ela sente que não vai dar certo. E depois ela não faz nada, porque ela já pensou e já sentiu que não vai dar certo. Mesmo até que ela faça uma ação, ela faz uma ação muito descrente, uma ação muito devagar. Isso não vai abrir o caminho necessário. Então, essa fé que a gente começa a conhecer dentro do Espiritismo, não é uma fé milagrosa de eu pensar uma coisa que está completamente fora do meu universo. Se eu pensar hoje que eu vou ser uma astronauta da NASA, eu vou achar difícil para mim. Primeiro, que eu não estudei nada dessa área, nem física, nada disso. Não falo inglês e não tem como eu aparecer lá na NASA. Então, assim, eu estou pedindo uma coisa que é completamente contrária ao que está aqui. Mas se eu fizer um pedido, eu gostaria de trabalhar com pessoas para ajudar mais. Eu gostaria, sei lá, de alcançar uma outra coisa dentro do meu trabalho. Aí eu começo o quê? A estudar, a fazer um curso diferente. Então eu estou pedindo alguma coisa que é mais ou menos correlato com o que eu desejo, com o que eu já posso fazer. Eu estou colocando a minha mão em algo que eu posso alcançar, mas eu estou tentando galgar algo mais. Agora, um pedido completamente desconexo também da realidade, muitas vezes não vai acontecer. Porque você está pedindo uma coisa muito fora do que você pode fazer. Não vou dizer que às vezes acontecem coisas inesperadas. Tem um monte de coisas que as pessoas nunca imaginaram e acontecem. Mas normalmente elas estavam predispostas para isso. Então, que a gente comece a olhar e pensar o quanto eu tenho pensado coisas boas para mim. Vamos imaginar agora, dentro essas três propostas que a gente colocou no que o Espiritismo ensina, sempre pensando que a gente está falando aqui da fé espírita, uma fé raciocinada, uma fé que faz você trabalhar e receber pelo merecimento do que você fez. O que eu penso? Como é que eu tenho pensado o que eu desejo para a minha vida? Como é que anda a minha vida hoje? Aqui tem pessoas que estão iniciando na juventude, tem pessoas mais maduras e pessoas na fase, como é que eu vou dizer? Na fase boa da vida. Temos todas as fases aqui. Vamos pensar o seguinte, quem está iniciando, o que eu tenho pensado para mim? Qual é o meu desejo sincero daqui a quanto tempo? Como é que eu me vejo daqui a 2 anos, 5 anos ou 10 anos na minha vida? O que eu estou imaginando para isso? E isso serve para todas as idades. Como é que eu me vejo da minha vida madura para o meu envelhecimento? Como é que eu estou trabalhando isso na minha cabeça? Porque quem não desencarnar antes vai envelhecer. Como é que você está pensando no seu envelhecimento? Você está olhando para o corpo, para a mente, para a espiritualidade, para a saúde, olhando para isso, para envelhecer com saúde, ter uma vida plena, no sentido da plenitude? Se você é jovem, você está investindo na sua educação, no seu desejo, fazendo o melhor que você pode para colher coisas boas? E se você está na idade madura, você fez escolhas que te levaram a um momento bom? Se você não fez, refaça. Tem tempo. Essa ideia de achar que agora não dá mais para mim, eu estou muito velho para recomeçar, isso não existe. Isso não existe. Durante os primeiros anos da minha carreira, eu estava só trabalhando na área financeira, não tinha nada a ver com terapia. E são 10 anos agora, ano que vem, já são 11 anos em que eu mudei completamente o que eu estava fazendo e me sinto muito realizada e feliz no que eu estou fazendo. Eu mudei o que eu vinha fazendo. Por que as pessoas... Eu sou uma pessoa, né, como todo mundo ali, só foi... A vida me apertou, me espremeu e também me deu um outro resultado. Então, por que essa
essa ideia de que eu não posso mudar, que eu é tarde demais para mim, eu não posso fazer. Não, imagina que você pode sim e pensa. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Não adianta eu pensar uma coisa, eu sentir diferente daquilo e fazer outra coisa. Se não tiver uma correlação nesses 3 sentimentos, a gente não consegue praticar essa fé. Porque essa fé precisa de um ordenamento. Não é Jesus. Quando a gente fica lembrando Jesus e ele é nosso modelo, nosso guia, tudo que ele sempre disse pra gente, não é? Pedir e obtereis, bater que a porta se abrirá. Ele estava sempre dizendo pra gente fazer a nossa parte e para que a gente possa realizar, para que a energia trabalhada dentro do que está programado para nós possa acontecer. É assim que ele trabalha com a gente. Mas às vezes a gente começa a entrar num momento de profundo ostracismo, num momento de desânimo, num momento de olhar para fora e se comparar com o que a vida dos outros está acontecendo e a sua não. E a gente sai desse modelinho de pensar coisas boas, de sentir coisas boas e de fazer, ter atividades produtivas, atividades proativas, sabe? Fazer coisas que te coloquem num lugar melhor. Eu quero apenas que isso aconteça, eu tenho um desejo sincero. Se esse desejo ele é sincero, naturalmente as coisas se abrem. A não ser que você esteja com um desejo sincero, mas algo que não vai ser bom para você. Porque muitas vezes você pode, por exemplo, estudar para concursos. Tem muitas pessoas que fazem isso hoje e claro que é uma ideia interessante para quem gosta de estudar e tudo. Mas se a pessoa não se aplicar, hoje em dia tem pessoas que só fazem isso. Se você não estuda bem, você está concorrendo com pessoas que se prepararam muito mais do que você. Então não adianta o seu desejo sincero de querer muito se você não se aplicar. Então não vai brotar uma vaga para você porque, não, eu fui lá na sorte. É muito difícil a gente ter sorte de passar num concurso muito bom, com um salário maravilhoso, com todo mundo tentando. Então não adianta eu sentir, mas eu não ter uma ação correlata com isso. Nós precisamos juntar essas coisas para que a nossa fé de verdade nos leve a algum lugar. A gente está falando aqui sobre uma fé que pode mudar dentro da gente. Sem fé, fica difícil a gente fazer a nossa caminhada aqui na Terra. Hoje, está muito difícil da gente conseguir ter um entendimento do lado de fora das ações que estão sendo feitas por aí. Muitas vezes, nós mesmos não compreendemos por que agimos assim. Não é que muitas vezes a gente age por impulso? Muitas vezes a gente age, recebi e logo dei o troco. Eu até nem queria fazê-lo, mas quando eu vi, eu já fiz. A gente às vezes age por impulso, a gente é reativo no que a gente vai fazer. Então, tem horas que nem a gente faz o que a gente quer. Por que o outro sempre faria o que a gente quer? Muitas vezes o outro não faz nem o que ele quer, eu não faço nem o que eu quero. Então, muitas vezes eu vou estar de frente com uma pessoa que vai fazer completamente contrário àquilo que eu desejo, que eu penso. Mas nem por isso eu preciso me desequilibrar a ponto de que isso seja algo completamente horrorizante para a minha vida. Eu posso tentar buscar um entendimento dentro disso. E é isso que a gente está entendendo aqui. Se eu tenho fé de verdade, eu sei que alguma coisa pode mudar. Eu sei que se eu não consigo mudar a mim, como é que eu vou mudar o outro? Se a gente está tentando até hoje mudar a gente mesmo. A gente já sabe que mudar o outro não é uma prática que tem que ser nossa. Isso não é do nosso controle. Do meu controle é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Está dentro do meu ciclo. Isso é do meu controle. O que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro faz, já não está no meu controle. Então não vale a pena eu ficar malhando em cima disso o tempo todo. A minha fé tem que ser baseada no que eu consigo fazer, porque a partir do momento em que eu consigo essa mudança que está aqui, naturalmente eu consigo ativar no outro uma mudança. Porque quando eu mudei e fiz diferente, o outro começa a perceber que a minha ação está diferente e ele vai reagir de uma maneira diferente. Isso é o que é o legal da gente entender. Quando eu mudo, esse mundo muda à minha volta, não é porque acontece um milagre, é porque a minha mudança gera um novo comportamento. E esse novo comportamento faz com que a pessoa haja comigo de uma maneira diferente. Então, quando eu consegui mudar o meu ambiente familiar. Quando eu consegui mudar o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente em qualquer lugar que eu possa
levar a minha energia. Então, que nós possamos pensar sempre sobre fé e espiritismo no sentido de que aonde o espiritismo tem trabalhado em mim, como que a minha fé tem se apresentado após alguns anos de espiritismo. Quando acontecem coisas que são contrárias ao meu pensamento, ao meu sentimento e ao meu desejo, como é que eu tenho agido quando isso ocorre comigo? Eu me desespero, eu busco apoio, eu busco a prece, eu busco a casa espírita, o tratamento espiritual, a água fluidificada, eu busco a música, eu busco esse apoio do Criador? Ou eu simplesmente, quando acontece algo completamente diferente ao meu desejo, eu me desespero e não consigo mais ter fé? Ah, não deu do jeito, rezei muito, pedi muito para Deus, pedi uma cura, por exemplo, que não veio. Quantas pessoas brigam com Deus quando elas perdem um ente querido que infelizmente não se curou, seja de qualquer doença que estava ali programado para o desencarne, e a gente sempre ora pedindo uma ajuda, pedindo uma cura. Quantas pessoas brigam com Deus e se afastam da espiritualidade quando o resultado não é o esperado? Quem disse que não houve cura? Quem disse que não houve um tratamento? Muitas vezes a cura é ir embora. E a gente começa a compreender isso quando a gente estuda mais o espiritismo. Às vezes a cura para aquele espírito é vencer aquela doença, desencarnar e chegar bem no plano espiritual. Não é a cura de ficar aqui na Terra encarnado com você, fazendo o seu desejo. Claro que ninguém quer perder um ente querido. Nós estamos falando sobre isso e vivemos isso diariamente. Nós vamos sentir a falta, nós vamos sentir a saudade, nós vamos sentir a falta daquela pessoa perto de você. Mas entender que nós temos um tempo nessa terra, princípio, meio e fim, já é uma fé que já nos leva a sentir mais tranquilos. Ajuda a gente a saber que tudo tem o seu tempo. E que esse tempo, uma hora, vai ser finito para todos nós. Essa fé raciocinada faz com que eu pense de uma maneira mais tranquila. Para que eu saia desse lugar de revolta, esse lugar de que Deus não me ouviu, que Deus não me escutou, que Deus não conseguiu atender ao meu pedido, uma vez que eu pedi com tanta fé e sei que sou merecedora. Sim, muitas vezes a gente é merecedor, mas não seria bom para nós aquilo. Só que a gente não consegue ver, porque a gente quer aquilo, porque o nosso entendimento é dessa vida que estamos aqui. A gente não tem um entendimento do que está se desmembrando para frente e a gente nem tem memória do que aconteceu no passado. A gente não faz regressão e a gente não sabe quem nós fomos lá e quais são as dívidas que a gente está trazendo aqui. Então, se de repente você não consegue ter uma harmonia no relacionamento, se de repente a sua vida financeira não se organiza, se de repente a paz em família nunca vem, se você não faz nada e volta e meia tem sempre inimigos ali parecendo que estão te cercando, se você nesse momento dessa vida, você entende que você não provocou, entenda pela fé que o Espiritismo te traz, pelo entendimento que você está acertando contas, que você está talvez pagando alguma coisa, pagando no sentido, né, você está não pagando, você está na verdade acertando as contas com a vida, com a lei, você está reverberando para frente uma ideia de que, olha, eu vim para acerto de contas, a gente não veio aqui só para passear, a gente sabe disso, a gente tem muitas coisas para passar aqui. Algumas pessoas não conseguem entender quando a dor vem conversar e não conseguem entender quando o desafio é maior. Nem sempre a gente vai passar por momentos de tranquilidade, né? Então, quando o momento da dor, chega a hora de você sentir essa dor, seja por uma doença, um ente querido que se vai, uma outra coisa, um problema financeiro, uma solidão infinita ou qualquer outra coisa, conversa com essa dor e tenta entender, né? Como é que Jesus falou, o que queres de mim, né? O que essa dor quer transformar dentro de mim? Não fica perguntando por que me aconteceu, porque a gente vai sair daqui e não vai saber o porquê. Tem muitas dores que você não vai entender. Nessa encarnação você vai embora sem saber o motivo. Por que isso me aconteceu? Eu não sei, às vezes a gente nunca vai saber. Agora, o para que me aconteceu é uma pergunta mais razoável. Para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu melhore, para que eu aprenda, para que eu me transforme, para que eu dê um salto, para que eu consiga atingir o que eu combinei. Então, tudo isso vai fazendo que essa fé
vai nos mostrando entendimento. Não uma fé completamente vazia. Nós estamos falando aqui dessa fé onde eu penso sobre o que estou sentindo, sobre o que está acontecendo comigo e aonde essa fé me leva. Hoje, existem muitas pessoas que se declaram assim: hoje eu quero ser ateu e não acredito em nada. No meu trabalho, como é um trabalho integrativo, né, uma terapia integrativa, então ela também trabalha com, né, a gente lida com espiritualidade, com energia, a gente fala de emoção e a gente fala de corpo físico, de saúde, né? Muitas pessoas dizem: eu não creio assim em Deus. Mas você crê em alguma energia? Não, eu creio, eu sei que tem algo ali, mas eu não consigo acreditar nesse Deus aí com tanta coisa acontecendo. Ok, você não vai ficar querendo que a pessoa siga o que você acha que tem que ser. Mas quando a pessoa declara que ela acredita em alguma coisa que criou o mundo, uma energia superior, ela já tem uma fé em alguma coisa. Tem fé, porque andar sem fé é andar num lugar muito escuro. Andar sem fé é pisar numa areia movediça. Andar sem fé é você tirar a possibilidade que as coisas alterem para você. Você afasta de você mesmo uma luz, porque a fé é a luz. Quando tudo deixou de existir, Deus está lá, gente. Quando você deixar de acreditar em você em qualquer momento, Deus ele não fechou, ele não deixou de estar com você. Às vezes somos nós que nos afastamos dele no momento em que estamos cansados, no momento que estamos debilitados, estamos desacreditados da gente mesmo. Então, vamos trabalhar, entender esse espiritismo que a gente tem acreditado aqui. Todas as pessoas que estão aqui praticamente estão toda semana aqui. Vêm aqui há muito tempo. Então, entendem que a doutrina espírita é um caminho. É um lugar onde você... É um lugar mental, é um lugar emocional, é um lugar de fé. A doutrina espírita te mostra um caminho. Vamos continuar nesse caminho dentro do que a gente está fazendo aqui. A minha fé, eu penso nessa fé, eu sinto essa fé e eu faço coisas baseadas nessa fé? Ou eu só falo que eu tenho fé, mas eu nunca ajo. Eu sempre duvido de mim, da vida ou das coisas. Eu tenho esse pensamento de fé, mas eu não consigo reagir com fé quando a vida me traz uma surpresa que eu não esperava, e às vezes uma surpresa negativa. Mas quando a coisa é boa, eu fico muito grato e aí eu tenho fé. A fé tem que ser na hora que a coisa não tá boa e a fé tem que ser na hora que a coisa tá boa também. A gente precisa ter gratidão todo o tempo, porque a frequência... As frequências que a gente vibra, né, no nosso planeta, onde a gente está, são importantes. Se você está numa frequência de gratidão, de amor e de alegria, você pode ver como é que as coisas correm bem. Vamos tentar lembrar aqui agora. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lembrar quando a gente tinha lá, sei lá, uns 10 aninhos por aí. 10 aninhos eu acho que é uma idade boa. Que a gente brincava de boneca, andava de patins, a gente jogava bola. A gente praticamente só pensava num mundo muito legal, muito bom. A gente estava sempre alegre, né? Na maioria das vezes, claro que a gente passa coisas, né? Não estou falando de coisas negativas, eu estou falando de uma criança de 10 anos. Ela tem um mundo pela frente, ela solta pipa, ela brinca, ela toma sorvete, ela joga bola, ela come um bolo de chocolate, tudo é leve. Nesse momento você tem uma fé danada nas coisas, você nem se preocupa muito. E essa energia da criança, essa energia maravilhosa que a criança traz, essa frequência, essa vibração, uma vibração muito boa. Aí a gente vai crescendo, vai passando por situações e a gente começa a ficar mais calejado e começa a ficar, às vezes, mais reclamão. Às vezes a gente vai ficando mais cético, às vezes a gente vai ficando mais reativo, às vezes a gente vai ficando mais tristonho. E quando a gente vê, a gente não está mais naquela frequência boa. A gente baixou a vibração e está numa frequência mais baixa, numa frequência de medo. Quantas pessoas hoje estão vibrando no medo? Não saem de casa porque podem cair, podem ser assaltadas, podem passar mal na rua. Tem um monte de gente pensando isso, não consegue sair de casa porque tem medo. Posso acontecer um acidente. Gente, pode acontecer tudo dentro de casa ou fora da casa, não é isso. Mas tem muita gente vibrando na frequência do medo. Quanta gente está vibrando na incompreensão, na ingratidão? Quanta gente está vibrando na violência? Quantas pessoas estão vibrando apenas no papum? Fez comigo, vai levar.
Como é que está essa vibração? Aonde que você está colocando a sua vibração? Então, eu penso coisas boas, eu sinto no meu coração coisas boas, naturalmente elas vão acabar acontecendo na minha vida. Ah, mas eu tenho pensado, tenho sentido, mas não aconteceu. Aguarde, sabe-se lá o tempo. Você só está vendo uma parte, você não viu o final. Eu sempre falo isso. Se você não está vendo a luz no final do túnel, não significa que ela não exista. Você só não está conseguindo vê-la, mas ela está lá. Talvez seja um período em que a vida está te testando. Provas e expiações é o planeta que a gente está agora. O que é prova? Prova é eu passar por uma dificuldade na minha vida. Seja no meu profissional, no meu amoroso, seja no meu financeiro, seja na vida em sociedade. Eu estou passando por uma prova. Aquela pessoa me tira do sério, aquela pessoa está me provando. Eu estou ali querendo passar, faço de tudo, mas está sempre aquilo ali. É o quê? É uma prova. Prova de convivência, prova de entendimento, prova de ver como é que eu, chegando aqui na Terra, de frente com você, que foi meu inimigo de outrora, como é que eu consigo agora estabelecer com você uma relação melhor? Isso é prova. Tem muitas relações, e a maioria das que a gente tem hoje, familiares, elas são exatamente de reconciliação. Pouquíssimas famílias, a gente assistiu palestras aqui e falam casamentos, né, e famílias que são almas afins, difícil, a maioria são almas endividadas, almas inimigas que se encontram, e a gente vê que é difícil. A gente pensa uma coisa, às vezes o parceiro, o irmão, o filho pensa completamente diferente, e nem toda hora você consegue manter aquela energia suficiente para que a coisa corra bem. Tem hora que você desequilibra ou alguém desequilibra com você. Então, esse pensamento tem que estar sempre, eu preciso me harmonizar rapidamente. Não vou deixar isso tomar conta de mim. É um desafio? Tem hora que é. Mas pare e pensa. Se ficar muito ruim, quem é que vai arrumar as coisas? Isso vai vir de fora ou vai vir de dentro? Se a coisa ficar muito ruim a nível mental, a nível comportamental, quem é que vai organizar isso? Tem milagre? Ou sou eu que vou precisar olhar para mim, ver que não está dando certo do jeito que eu estou pensando, bater na porta da ajuda e começar a fazer diferente? Porque alguém que se colocar para me ajudar vai me oferecer, vai me dar uma oferta de atitudes diferentes que eu posso fazer. E a partir dali eu tentar mudar. Então eu começo a pensar diferente. Eu começo a utilizar essa fé e fazer um pensamento diferente. Aí eu começo a sentir que tem um caminho para mim. Aí eu começo a sentir de verdade que as coisas começam a mudar. Dá uma chance só, uma chance para mudança. Eu sempre falo isso. Dá uma chance para o que eu falei para você agora. Uma única chance. Se você sair daqui pensando no que eu falei para você agora e você der uma única chance para que as coisas mudem dentro de você, talvez a coisa aconteça. Dá uma chance para mudança. Não fica ali repetindo a mesma coisa o tempo todo e achando que vai ter mudança. Não vai. Muda o pensamento, muda o sentimento. E naturalmente a sua atitude vai mudar. Uma atitude mais positiva. Uma atitude que você começa a acreditar que as coisas podem acontecer. Aí você se mexe e o universo está trazendo toda a energia necessária. Porque nós sabemos que a vida ela é dinâmica, a vida não é estática. A vida é cíclica. Uma hora eu estou no alto, outra hora eu não vou estar no alto. Vamos guardar energia quando a gente estiver muito feliz, com dinheiro no bolso, com tudo acontecendo, né? Vamos guardar energia quando tudo estiver sorrindo pra gente. Porque na hora que a gente tiver que passar, quando a roda da vida girar e você estiver embaixo, para você ter capital humano, musculatura emocional para aguentar quando o bicho pegar. Para quando você rodar, você voltar lá e você tá firme nesse propósito. E o Espiritismo ele te dá uma ótima base para isso. É dessa fé que a gente está falando aqui. Enquanto estamos aqui juntos agora, estamos emanando e recebendo energia do Criador. A espiritualidade está cuidando da gente desde a hora que a gente sentou. Telas fluídicas passando por nós, passes, aguinha preparada para cada um, copinho que você vai beber, o pensamento que você teve, o seu ente querido que você está pensando nele agora. Tudo isso que está acontecendo dentro da gente agora está sendo feito e cuidado. Mas você precisa pensar, você precisa sentir para que façam melhor. Tá tudo bem, não foi só uma garrafinha. Então, a gente precisa entender que eu vou pensar positivo, eu vou sentir e naturalmente eu vou fazer alguma coisa
que possa ser melhor, para que a gente saia desse ostracismo, para que a gente fique esperando que venha do lado de fora uma coisa que eu preciso fazer por dentro. A mudança é uma decisão. É uma decisão. Eu decidi mudar. A partir dali, eu escolhi ser melhor. Eu escolhi amar. Amar é escolha. Ser feliz também é escolha. Tem pessoas que têm tudo que a gente imagina na vida material, não são felizes. Não escolhem ser felizes. Hora nenhuma a pessoa escolhe a felicidade. Tem pessoas que lhe faltam tudo material e decidem ser felizes. Aí a gente vê aquelas pessoas e fala, meu Deus, como é que aquela pessoa falta tudo? Aí ela chega lá na fila de não sei o que, a pessoa está sorrindo para você, né? Às vezes de chinelinho, às vezes você vê que a pessoa materialmente ela não tem as coisas, mas energeticamente, no coração, no pensamento, ela tem tudo. Ela escolheu aquilo. Então que a gente possa, nesse momento aqui, pensar o que eu escolho para mim a partir de agora. Essa fé que eu tenho no Espiritismo está me fazendo escolher o quê? É isso que eu queria que a gente pensasse aqui hoje. Espiritismo e fé andam de mãos dadas. Não tem como você ser espírita e não tem fé. Então você não está espírita, tá? Você frequenta a casa espírita, mas você não é espírita. Porque o espírita ele tem fé no futuro, o espírita tem fé na vida, o espírita tem fé em tudo que está ao redor dele. Não significa que ele, né, sou perfeito. Longe disso. Só um minutinho. Mas o espiritismo e a fé, eles andam juntinho com o outro. Não tem como você ser espírita e não ter fé. Então, que a gente possa trabalhar essa nossa fé hoje. E como é que eu melhoro a minha fé? Primeiro, pense positivo. Para de dar ideia para pensamento errado, espiritualidade inferior, espírito zombeteiro, que fica toda hora no seu ouvido, você não vai conseguir, não vai dar nada certo. Para de dar ouvido a isso. Você não é capaz, sua vida não vai mudar, não adianta ir lá no centro. O que uma água fluidificada vai fazer para mim? Um passo não vai... Para de dar ouvido para isso. Quando esse pensamento vier, conversa com esse pensamento e diz para ele, olha só, vai mudar sim, porque eu estou indo lá e está melhorando. Repele esse pensamento negativo. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha sua. Escolha realmente trabalhar a sua fé. Depois, como é que eu melhoro a minha fé? Sentindo. Eu comecei a pensar e eu senti no meu coração isso. Não adianta só pensar que só pensamento positivo não leva ninguém a lugar nenhum, porque você vai pensar, quero ser rico, você não vai ser rico, né? Mas o pensamento e o sentimento te ajudam. Eu estou pensando, mas eu estou sentindo no meu coração que eu posso melhorar. Eu estou sentindo no meu coração que as coisas podem mudar para mim. Eu pensei, desejei sinceramente e está aqui agora. Eu estou sentindo uma energia vindo para mim. Alimenta isso. Às vezes a sua maior dificuldade nessa vida seja acreditar. Tem muitas pessoas que não se acham merecedores e não conseguem crer. E realmente para elas eu acho que é mais difícil mesmo. Porque assim, eu sou muito otimista. Então eu vejo que ser otimista para mim me ajuda muito. Eu penso que se eu fosse pessimista ou se eu fosse fatalista, eu acho que para mim seria mais difícil. Então, pense positivo e sinta coisas positivas. Alimenta a positividade dentro do seu ser. Coloca uma música positiva, né? Não fica escutando música de frequência, né, ruim. Atitudes positivas, tome sol, beba água, esteja com pessoas que você gosta, sorria, brinca com seu cachorro, vai tomar um sol, veja uma criança, bate papo com alguém. Atitudes positivas, sentimentos positivos. E naturalmente você vai fazendo essas coisas positivas, são naturais. Depois não é mais uma luta ter que pensar positivo. Você passou a sentir isso, a pensar isso, e o seu pensamento fica moldado. Neurociência hoje fala de neuroplasticidade, que são neurônios novos, sinapses, pensamentos novos. Você começou a pensar positivo, ativou a positividade, alimentou isso, então o seu pensamento sempre vai para a solução. Você não é mais aquela pessoa que só vê o copo meio vazio, você está sempre buscando solução, então você não fica agarrado no problema. Mas tem gente que só pensa no problema. Pensa no problema, sente o problema e só trabalha para o problema. Vamos fazer o contrário? Vamos pensar na solução, sentir a solução, que ela vem. Porque naturalmente você abre um campo para isso. Essa fé que a gente está falando hoje aqui é a fé do Espiritismo. Não é uma fé que deixa você, se joga no mar aí que Jesus vai te pegar. Não é bem assim não, se não souber nadar, você vai afogar. Não é por aí. Na verdade faça o seu cursinho de natação, fica bem legal, se joga no mar que não seja muito revolto, que Jesus sempre vai estar com você.
mas não precisa ficar testando a vida no sentido de não se preparar para isso. Nós estamos falando de uma fé preparatória, de uma fé que vai colocar a nossa mente, o nosso espírito mais leve. A gente está trabalhando para quê agora, gente? Daqui a algum tempo, a gente, seja 40 anos, 60 anos, a gente vai desencarnar e volta para o plano espiritual. Está escrito ali, ó, toda semana eu passo ali e leio. Somos espíritos, somos seres espirituais passando por uma vida material, não é o contrário. Então, se eu sou um espírito, eu voltarei para a vida espiritual. Daqui a pouco a gente está na erraticidade. Como é que é essa volta? Eu preparei enquanto eu estava aqui, eu pensei positivo, eu senti positivo, eu fiz coisas boas, ou eu fui um reclamão, eu imagino que nada serve para mim? Umbral é mental, é um lugar físico lá, é onde eu penso. Então, se agora eu faço um preparatório de fé na minha vida, pensando, trabalhando para isso, fica mais fácil da gente alcançar algo melhor. Então, que a nossa noite de hoje, eu gostaria que a gente saísse daqui hoje com essas três perguntas, essas afirmações, na verdade, que não foram perguntas. O que eu estou pensando diariamente? Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Quais são os pensamentos que eu tenho? Qual é a quantidade de pensamento positivo que eu tenho? Qual é a quantidade de pensamento negativo? Durante o meu dia, eu me coloco para cima ou me coloco para baixo? O que eu faço durante o meu dia? O que eu penso? Coisas positivas ou catástrofes? O que eu penso? Penso coisas boas, penso nas pessoas, penso em prece, penso que a vida vai dar certo, ou eu só estou pensando negativo? Questiona isso. Já é uma coisa muito importante. Depois, o que eu penso vai fazer eu sentir. Penso e sinto. O que você sente com esses pensamentos que você tem? Se você tem muito pensamento negativo, você vai ter ansiedade. Você vai ter tristeza. Você vai ativar todos os sentimentos que são ligados ao seu pensamento. Se você é uma pessoa que pensa coisas boas, você vai sentir alegria, bem-estar, tranquilidade. Porque você pensa coisa boa, naturalmente você vai sentir isso. Então, pensa, sente e depois, o que você faz para manter as duas coisas? Porque se você pensa coisa positiva e sente coisas positivas, o que você faz é positivo. Você trabalha para o bem, você faz coisas boas, então naturalmente a sua vida melhora, porque você tem ações correlatas, uma batendo com a outra. Agora, pensa se você só pensa coisa negativa o tempo todo e você sente, naturalmente você tem uma letargia no seu caminhar. As coisas que você faz costumam não dar muito certo porque você está negativo. E às vezes você nem faz, porque a pessoa muito triste, ela vai perdendo a energia dela. E a gente sabe que, perdendo a energia, como é que você levanta para lutar, como é que você entrega currículo, como é que você faz entrevista, como é que você levanta pessoas se você não tem energia nem para você? Como é que você vai ajudar os outros? Não tem, então você vai ser um reclamão, você vai ser um pessimista, você vai ser uma pessoa que está vibrando nisso daí. Isso não combina. Espíritas, nós temos fé, nós temos atitudes positivas, nós pensamos positivos e fazemos coisas positivas. Temos os nossos defeitos, óbvio, é lógico, somos seres imperfeitos, estamos aqui num planeta de provas e expiações. Mas eu estou dizendo o que você faz com o seu pensamento. Não é os erros que a gente ainda comete na vida e ainda os defeitos que a gente tem na nossa personalidade, que a gente veio justamente aqui treinar isso. Mas é um chamado para dizer assim, se você é espírita, trabalhe a sua fé. Se você se diz mesmo espírita, trabalhe o seu pensamento, o seu sentir e melhore as suas ações. Naturalmente a sua vida melhorará. Porque a gente às vezes esquece que tem uma multidão invisível nos empurrando para o positivo. Nós não viemos para cá sozinhos. Nós temos mentor, espíritos simpatizantes, anjo da guarda. A gente tem todas as mãezinhas que a gente já teve nas várias encarnações, os paizinhos. Quantas pessoas ficaram do outro lado? Não estou falando de encarnações anteriores, que nos amam e que estão lá velando por nós, fazendo preces, encontros. Tem uma multidão invisível nos empurrando para frente. E a gente chega aqui e fala, eu estou sozinho nesse momento. Como que tá? Se a gente pudesse ter uma visão espiritual, a gente ia ver, né, por detrás um monte de gente te empurrando, vamos embora, eu vou te ajudar, vamos lá. Mas para você sentir essa força, você tem que pensar, sentir para você poder fazer. Se você fecha, não dá, aí não tem como você se conectar. Então, que a gente comece hoje, ao sair daqui, depois da gente tomar o nosso passe, quando a gente voltar para casa, reflete hoje. O que eu estou pensando diariamente?
Não responsabiliza ninguém pelas coisas que acontecem na sua vida, não. Assume a responsabilidade emocional da tua própria vida. O que eu ando pensando? Porque se só pensa negativo, não é o outro, né? O que eu sinto? Esse pensamento me faz sentir como? Me coloca para cima ou para baixo? Então eu preciso mudar a raiz desse pensamento ou melhorar. E depois de sentir, o que eu estou fazendo? Eu estou só esperando que Deus me aprove ou eu estou arregaçando as mangas e trabalhando para essa vida que eu tanto desejo? Então é isso, meus amigos. Eu acho que foi improvisado. Eu espero que eu tenha falado coisas coerentes. Estou focadíssima para não fazer nada fora do contexto, mas que a gente tenha, que fique no nosso coração de verdade isso. Sentimentos bons, que a fé se estabeleça no nosso coração, sabendo que fé é exercício, fé não é algo gratuito que brota não, fé vem depois das dificuldades, fé vem depois daquele momento em que tudo fica escuro, de você não ver, você precisa de uma lanterna para poder andar, você não consegue achar o passo. A fé vem junto com isso também. Que você pense coisas positivas, que você sinta esse Deus dentro do seu coração todo o tempo, que Deus está conosco, nós somos dele, né? Estamos nele, ele habita dentro de nós, e que suas ações, eu desejo de verdade, que elas te levem para um lugar melhor, porque ninguém vai fazer nada por você, isso é só você, no final é a gente com a gente mesmo, sabe? É individualidade, né? Não é o outro. Nunca quando a gente retornar, ele vai perguntar o que fulano fez com você. Não existe, a espiritualidade não vai te perguntar isso. Ela vai perguntar o que você fez. Qual é a tua obra? Né? Aonde você conseguiu se superar? Aonde a gente precisa melhorar? Essa é que vai ser a pergunta. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço faz parte disso. Que a nossa fé aumente, que a nossa fé seja uma fé raciocinada sempre e que a gente sinta, né, essa energia boa da espiritualidade dentro de nós. Isso. Eu fiquei rindo aqui porque eu gravo, eu tava pra lá e pra cá. Então, gente, vamos fazer nossa prece. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, mais uma vez nos reunimos em teu santo nome, buscando o teu amor, a tua paz, o teu entendimento. Mais uma noite de terça-feira, em que a gente se reuniu aqui, para te sentir. E sempre a gente lembra de Jesus, né? A luz do mundo, o nosso modelo e guia. Quando 2 ou mais pessoas estiverem falando no meu nome, eu lá estarei com elas. Então Jesus está aqui conosco. Ele está junto de nós, ele está no nosso pensamento, ele está no que a gente conseguiu reverberar aqui no nosso coração. Dessa palavra maravilhosa, baseada em tudo que ele fez. Não tem nada aqui que seja da minha própria pessoa. Tudo aqui é criação de Deus, do Criador. É do nosso Pai maior, é do seu Filho Jesus, é da nossa Mãe Maria, dessa espiritualidade que nos abraça. São eles que estão nos convidando hoje a pensar nessa fé. São eles que estão dizendo, acorda, eu estou aqui tão perto de vocês. Por que é que estão tão deprimidos, olhando para baixo e prestando atenção no que não tem que pensar? Por que é que toda semana eu convido vocês a estarem comigo e vocês estão aí, tristonhos, cabisbaixos e tristes? Por que não aceitam o meu convite para serem felizes? Por que não aceitam o meu convite para mudança? Por que não pensam melhor? Por que não sentem mais as coisas? E por que não agem um pouco mais? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que nos diz que se a gente tivesse um pouquinho de boa vontade, a gente já mudaria muito a nossa história. Então, que a espiritualidade que cuidou de nós até agora e vai continuar cuidando, e que tem muito boa vontade conosco, que ela possa invadir o nosso espaço psíquico, que ela possa nos dar essa energia que a gente veio buscar, que os nossos corações estejam em paz, que a gente sinta muita emoção positiva e que a gente trate as emoções que não são positivas, entendendo essa sombra, mas deixando ela aí, vamos ficar com a luz. Que a nossa espiritualidade, né, junto do Criador, esteja plena. Que o nosso chakra coronário aqui no topo da cabeça esteja bem aberto e limpo para que a gente receba essas bênçãos que estão sendo colocadas para nós aqui agora. E que ao final desse trabalho da noite de hoje, quando a gente voltar para a nossa casa, que a gente sinta que Deus está conosco. Que a nossa fé esteja renovada e que a gente sinta um pensamento muito positivo, um sentimento maravilhoso no nosso coração
e que as nossas ações a partir de hoje sejam diferentes, porque assim a gente decide ser feliz e Deus vem com tudo. Muito obrigada por hoje. Que assim seja, amém.